bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, um lembrete que eu quase sempre esqueço de falar, que é: se inscreve no canal, curte aqui embaixo e segue a gente no Instagram também, @euleioLGBT, e no Facebook, tá bom? Pra ficar por dentro de tudo do nosso canal. Hoje, dando prosseguimento ao mês do orgulho LGBT, nós vamos falar sobre um livro que eu acho muito importante, chamado Heróis e Exílios, ícones gays através dos tempos, do Tom Ambrose. E esse livro foi uma dica que um amigo meu, Eduardo Rios, me deu há muito tempo atrás, que ele achava muito legal. E realmente é muito legal. Por quê? Nesse livro a gente vai saber sobre a vida de vários poetas, escritores, rainhas, reis que eram homossexuais há muitos séculos atrás. Ou nem tanto, porque ele vai desde pessoas que nasceram, 1600, 1700 até 1940, 1960, e sempre mostrando pessoas que eram homossexuais e que por conta disso tiveram que se exilar, tiveram que fugir, se suicidaram, foram mortas, foram perseguidas, foram ultrajadas pela mídia, pela sociedade. E eu acho muito bacana porque no mês do orgulho eu acho também muito válido a gente conhecer um pouco do passado, para entender um pouco como a comunidade LGBT vive hoje, que tipos de sociedade haviam, como que eles encaravam a homossexualidade e como que a Igreja Católica teve uma forte influência nisso, como era na Grécia, como pessoas muito talentosas perderam tudo por conta disso. Tem um caso, por exemplo, do poeta inglês Lord Byron, que ele, quando morreu, pegaram todas as memórias dele e queimaram para preservar a reputação dele. Só que, na verdade, tudo que eles fizeram foi destruir toda a memória, que seria maravilhosa a gente ter desse poeta. Então tem vários casos que o livro vai falando pra gente, da Gertrude Stein. Tem o Oscar Wilde, que já escreveu O Retrato de Dorian Gray, por exemplo, que é uma peça, e vários outros espetáculos teatrais na Inglaterra, e também poemas. Falar da Safo, que foi uma professora da ilha Lesbos, que é super conhecida para a comunidade lésbica também. Enfim, tem vários casos que você vai lendo e entendendo pessoas incríveis que passaram por coisas não tão incríveis assim. E o mais importante, eu acho, é ver como certos discursos e certas intolerâncias que existem há séculos perduram até hoje, o que é uma loucura. Eu acho que a melhor maneira de eu falar sobre esse livro é ler alguns trechos que trazem algumas informações que eu não sabia sobre a nossa história antiga. Então agora, no trecho do dia, eu vou falar para vocês alguns pedacinhos do livro que me chamaram a atenção. Entre 1570 e 1630, quase 1000 julgamentos registrados de sodomia aconteceram perante a Inquisição Aragonesa na Espanha, e mais 500 sobre a jurisdição da Inquisição Portuguesa. O resultado foi que na Espanha dos séculos 16 e 17 foram executadas quase tantas pessoas por sodomia quanto por heresia. Tanto na Suécia quanto na França, os opositores da rainha haviam decidido que a insinuação sexual era a melhor maneira de acabar com uma reputação real. Aqui é sobre a Revolução Francesa. O que acontecia na França não apenas mudaria o curso da história europeia, como também alteraria dramaticamente a situação dos homossexuais na sociedade francesa. Em primeiro lugar, a Convenção Nacional aboliu as leis que regiam a sodomia consensual. E quando Bonaparte se tornou cônsul, o Código Napoleônico estabeleceu o princípio de que a sexualidade de um cidadão não era assunto do Estado. Essa atitude prevaleceria por mais de um século, e a França se tornou a única nação europeia a não estabelecer diferença legal entre hétero e a homossexualidade, até que o governo de Vichy introduzisse leis homofóbicas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui é sobre a história do Oscar Wilde, que mesmo sofrendo muitas críticas e tudo, teve um momento que ele nunca esqueceu, que foi o seguinte: o pior estava por vir.
Enquanto estava de pé na Clapham Station, algemado a 2 guardas, a caminho do cárcere de Reading, um homem veio e cuspiu em seu rosto. Pelo resto de sua vida, sempre que se lembrava de sua profunda degradação naquele momento, ele chorava. Hoje, a tumba de Oscar Wilde no cemitério Père-Lachaise, em Paris, é local de peregrinação e ostenta mais de 1000 marcas de beijos com batom. Uma pequena compensação da sociedade por ter levado um homem tão original e talentoso a um exílio não merecido e a uma morte prematura. Bom, e claro que no quadro Dicas de hoje eu tinha que convidar quem me indicou o livro de hoje, né? O Heróis e Exílios, que foi meu amigo Eduardo Rios, que deu 2 dicas maravilhosas. Uma dica, inclusive, eu já falei pra minha mãe já comprou, já está lendo. E o outro livro eu tô louco pra ler também. O Dudu é super antenado, super inteligente, e agora a gente vai ver as dicas que ele tá dando pro canal. Oi, Fê! Ó, vim aqui indicar um livro e não me aguentei e vou indicar 2. Vou falar rapidinho então. O primeiro livro que eu vou indicar chama Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse livro quem me indicou foi uma amigona minha e é um livro incrível. Ele é o primeiro volume de uma série de 4 ou 5 livros, acho que são 4. E essa série chama Série Napolitana, porque se passa em Nápoles, no sul da Itália. E conta a história de 2 melhores amigas que depois do desaparecimento de uma delas, a protagonista decide escrever toda e qualquer memória que ela tem da amiga. E como elas se conheceram na infância, a história da relação das duas acaba sendo a história da vida das duas. Então é muito interessante. O primeiro volume cobre a infância até a adolescência. O segundo volume que eu comecei a ler agora, que aliás chama a História do Novo Sobrenome, pega exatamente de onde termina o primeiro volume. Ele é um livro muito fácil de se ler, você lê muito rápido, você fica muito preso, mas é um livro incrivelmente bem escrito. E um fato curioso sobre a Helena Ferrante é que ela é um pseudônimo. Só quem sabe a verdadeira identidade dela é o editor dela, e aí, por causa disso criaram-se milhões de teorias loucas sobre quem é a Helena Ferrante. Tem uma teoria que diz que ela, na verdade, é um homem, o que eu duvido muito. Outra que é um casal de escritores que trabalha junto. Uma outra diz que ela, na verdade, é uma das personagens do livro. Mas o problema desse livro, que não é um problema, mas que eu fiquei meio assim, é que ele não tem uma temática LGBT. Pelo menos até agora, elas não tiveram nenhum romance lésbico, nem nada. Então não tá no tema do canal. Mas eu li um livro recentemente que tem a ver com o tema do canal, o tema LGBT. Só que ele tem um problema, que ele não tem tradução para o português. Eu só achei ele em inglês. Ele chama Normal, da Amy Bloom. Mas eu gostei tanto dele que eu achei legal indicar mesmo assim. Ele tem um subtítulo que eu vou traduzir grosseiramente aqui, tá? CEOs transexuais, CEO de empresa, né? CEO, Cross-Dressing Cops, que é policiais que são cross-dressers, e hermafroditas com atitude, ou intersexo. O que ela faz? A Amy Bloom, esse é um livro de relatos de pessoas que lidam com questões de gênero e sexualidade que são tidas pela sociedade como não normais, questões que estão fora da normalidade, né, ou da normatividade. E aí é muito legal, porque são um relato dessas pessoas. Ela comenta um pouco as opiniões dela, claro, e da situação em que ela... Estou fazendo a Inês Brasil, a situação, né, não, e ela começa focando com homens trans. A gente está falando muito sobre trans, né, e transexualidade. E esse livro começa, ele aborda homens trans. E eu, pessoalmente, sempre quando penso trans, me vem mulher trans na cabeça, né? É muito legal porque esse livro começa falando da diferença do homem trans, das dificuldades na aceitação, dos procedimentos cirúrgicos, como são diferentes entre a mulher trans e o homem trans. Ela fala sobre crossdresser. E a parte mais legal que eu achei é quando ela fala sobre o intersexo, e que é um tema muito sério e muito pouco discutido, e que lida com uma invisibilidade muito grande diante da sociedade, e que é muito importante a gente discutir isso. Ela fala de um tema
seríssimo que as pessoas intersexo passam, que é o procedimento cirúrgico, que geralmente é feito numa idade infantil, antes da pessoa poder decidir o que ela vai fazer. É um procedimento que quem toma a decisão geralmente são os pais, e como isso afeta a vida dessas pessoas, e como isso é sério, como a gente precisa pensar mais sobre esse assunto, e com calma e com seriedade. O último capítulo desse livro, ela termina com um capítulo em que ela fala sobre a natureza. Tem uma coisa muito bonita que ela fala, que como a natureza, ela é diversificada, como ela é ampla, né? E ela dá um exemplo lindo, que ela fala do Natal, que nesses filmes americanos a gente vê o Natal que neva, e que é frio, e que tem neve, é branquinho. E aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Natal é ensolarado, a gente vai pra praia. E isso não é pior. O nosso Natal não é uma aberração. O nosso Natal não é pior do que o Natal que tem neve. É diferente. E é sobre isso que ela fala no livro, e é sobre isso que ela diz que é o que a natureza se trata, de diferença. A natureza é isso, é amplitude. A natureza não é só uma coisinha, como muita gente ainda quer muito afirmar. Ela não é uma coisa, a natureza é tudo, e o bonito da natureza é a amplitude dela e é a diferença dela. Enfim, eu acho lindo isso, achei um livro super tocante, diferente, sobre temas e questões que eu nunca parei muito para pensar, e como é importante a gente parar e pensar nessas questões, e achei muito legal e achei que valia a pena indicar. É isso, falei pra caramba, indiquei 2 livros, desculpa, não me aguentei, mas queria dizer que eu amo seu canal, acho super importante o trabalho que você faz, e o trabalho que você está fazendo com o canal acho super legal. Queria mandar um beijo para você, amigo, e para todo mundo que assiste seu canal. Beijo! Bom, gente, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Esse livro, então, ó, Heróis e Exílios, do Tom Ambrose, ícones gays através dos tempos, é pra você que talvez tenha curiosidade de saber um pouquinho mais sobre grandes escritores, grandes pensadores que eram homossexuais, lésbicas, bissexuais há muitos anos atrás, e como eles foram perseguidos e quais foram as razões, pra gente entender um pouco em que lugar que a gente tá dentro da luta pelos direitos LGBTs, quantas atrocidades existiam antes que já não existem mais, e quantas atrocidades que existiam lá atrás e ainda existem hoje. Então eu super recomendo para vocês lerem e saberem um pouquinho mais da nossa história. E claro, vamos aproveitar esse mês do orgulho LGBT com muito orgulho, muita felicidade e sempre em frente, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e fique aqui com a gente, tá? Beijo!